Muito boa noite. É com muito prazer que estamos a participar neste Congresso da Infância e fazemos-lo através desta comunicação com o tema Monitorização das temperaturas axilar e cutânea em recém-nascidos prematuros, uma revisão sistemática da literatura. Irei compartilhar a tela para que seja mais fácil visualizar e ao mesmo tempo gravar. Não sei se estará a ser projetado devidamente, penso que sim. Iremos então, irei apresentar-me, sou Ernestina Silva, da Escola Superior de Saúde de Viseu, do Instituto Politécnico de Viseu. Tive o prazer de ser orientadora deste estudo, realizado pelo investigador principal Fernando José Gameiro, e que também tive a colaboração do colega Daniel Silva. Sabemos que os recém-nascidos prematuros possuem uma maior dificuldade na adaptação fisiológica e nas respostas às mudanças de temperatura do seu meio ambiente relativamente aos recém-nascidos de termo. Assim, acima do limite da neutralidade térmica, o recém-nascido deixa de ter capacidade para dissipar o calor, aumentando as perdas de água e, consequentemente, aumentando a sua taxa metabólica, sendo que no limite pode inclusivamente ocorrer a morte. Se por outro lado estiver abaixo do limite da neutralidade térmica, o recém-nascido irá tentar produzir, ao aumentando essa taxa metabólica, produzindo o calor, mas falo aqui à custa do consumo de oxigênio e de glicose. Então, o sucesso da sobrevida dos recém-nascidos pré-termos exigem uma invasibilidade e manutenção mínimas e um controle térmico automatizado do ambiente e da temperatura corporal. Estamos, portanto, perante a necessidade de introduzir medidas adicionais que ajudem à manutenção da temperatura corporal, minimizando as perdas. Habitualmente, o uso de incubadoras fechadas, sob condições de temperatura e umidade controladas, permitem otimizar a quantidade de energia disponível para o crescimento do recém-nascido pré-termo. Conseguir gerir esse ambiente térmico adequadamente e assegurar um ambiente térmico neutro no recém-nascido pré-termo são exigências fundamentais que se deparam aos profissionais de saúde. Igualmente é importante monitorizar a temperatura corporal nos recém-nascidos pré-termos e faz-se habitualmente em dois locais distintos. Para quê? Para que, uma vez que eles tenham um sistema termorregulador imaturo, possuem períodos de tempo em que a temperatura periférica é mais elevada do que a temperatura central e daí a necessidade destes dois locais. Quais são então os locais que habitualmente se utilizam? Sabe-se que os valores da temperatura dependem do local onde é avaliada e do dispositivo que é utilizado e também de como ela é medida. A temperatura por via axilar é de uns anos para cá avaliada com termómetro digital. Este é um método considerado por muitos como um método mais fiável de avaliar a temperatura central, uma vez que não é influenciada pelo ambiente. Possui um risco baixo de erros de avaliação, que são habitualmente devidos à colocação do dispositivo, ao inadequado posicionamento do braço em relação ao inadequado fluxo sanguíneo dessa região, devido a mecanismos de termogênese. Possui, contudo, a vantagem de não ser invasivo, é seguro, é higiênico, contudo, mesmo assim potencia algum desconforto, inquietude e choro, porque o termómetro é grande, ele é de facto um obstáculo à mobilidade e pode inclusivamente ser responsável por alterações na frequência cardíaca e respiratória, com repercussões aos níveis de oxigenação. Situação que deve ser sempre evitada, em especial em recém-nascidos pré-termo. A monitorização, outro local ou outro dispositivo utilizado é o sensor colado à pele. É uma monitorização utilizada mais em unidades de cuidados
intensivos neonatais. Este mecanismo, este tipo de monitorização, reveste inúmeras preocupações, como sejam a localização do sensor, a sua aderência, o efeito obtido se o recém-nascido estiver numa posição em que esteja em cima dele, a frequência na alternância dos locais de monitorização e o isolamento dos sensores, de forma a obter uma leitura fidedigna o mais aproximada possível da temperatura central. Quanto aos locais da fixação do sensor, importa saber que se ele for colocado junto a extremidades do corpo ou a proeminências ósseas, vai possibilitar a obtenção de valores reduzidos. E se colocados em locais onde há presença de gordura castanha, vai obter-se valores mais elevados de temperatura. O melhor local para colocar este sensor é o quadrante superior direito do abdômen ou entre a região púbica e o umbigo, com o recém-nascido em decúbito dorsal, tendo cuidado de ser isolado por um adesivo refletor, de modo a que não esteja sujeito a aquecimento por fontes externas, como seja o calor da radiação ou até por um equipamento de fototerapia. Existem, contudo, algumas dificuldades com o controle da estabilidade térmica dos recém-nascidos pré-termo, e que assentam no facto destes possuírem uma pele fina, falta de gordura subcutânea e respostas imaturas, ou mesmo devido à forma rotineira como é encarada esta situação, ou seja, sem algum cuidado especial em relação à colocação destes monitores. Perante evidências, então, desta natureza, torna-se importante que o enfermeiro tome consciência de que a avaliação, a monitorização do estado geral destes recém-nascidos é importante, de forma a que, de facto, se lhe proporcione uma maior ou menor dependência da incubadora quando se está sob o controle, ou aliás, quando estamos a monitorizar a temperatura corporal. O objetivo deste estudo é, então, analisar os estudos, as investigações que comparam valores da temperatura axilar com valores obtidos por sensor cutâneo, isto na monitorização e controle da estabilidade térmica do recém-nascido pré-termo. A finalidade deste estudo é, de facto, sensibilizar para esta questão, para estes cuidados que é necessário, de forma a contribuir para a melhoria dos cuidados prestados no controle da temperatura corporal dos recém-nascidos pré-termos. Sensibilizando também de que há vantagens, mas há também desvantagens, há limitações dos próprios instrumentos e que é necessário, portanto, atender em particular. Material e método. Trata-se de uma revisão sistemática da literatura com base nas orientações da Cochrane Handbook. Dos aspectos importantes foi a formulação da questão de investigação, que teve por base o método Picot. E foi a seguinte: qual a diferença nos valores da temperatura axilar quando comparados com os valores obtidos por sensor cutâneo? Os critérios de inclusão foram os recém-nascidos pré-termo, internados em unidades de cuidados intensivos neonatais, estudos que comparam a monitorização da temperatura por via axilar e com recurso a sensor cutâneo, estudos disponíveis em texto completo na língua portuguesa, inglesa e espanhola, e ainda estudos realizados após o ano de 2000, inclusive. Nos critérios da exclusão, vamos verificar que são os antónimos, portanto, os contrários, recém-nascidos que não estão internados em unidades de cuidados intensivos neonatais, recém-nascidos termo, estudos que não comparam a monitorização da temperatura por via axilar e por recurso a sensor cutâneo, e estudos disponíveis noutras línguas e ainda estudos anteriores ao ano de 2000. A pesquisa foi realizada entre 30 de junho de 2017 e 31 de janeiro de 2018, de acordo com os critérios de elegibilidade definidos.
Os critérios, então, para a formulação da questão de investigação, como já vimos, foi o PICOD, em que os recém-nascidos prematuros, participantes, as intervenções foi a monitorização da temperatura axilar e por sensor cutâneo. Em termos de comparações, fomos verificar de facto a concordância entre os valores da temperatura axilar e a temperatura com sensor cutâneo. Os outcomes foi aquilo que nós extraímos e que foi então os locais para monitorização com sensor cutâneo que têm resultados fidedignos e tendo em conta a estabilidade térmica do recém-nascido. No desenho, incluímos estudos experimentais, quase experimentais, comparativos ou randomizados e ainda revisões sistemáticas da literatura com ou sem meta-análise. Esta é uma figura que revela o fluxograma do processo de identificação, seleção e inclusão dos artigos. É que vemos que, pela pesquisa e de acordo com os operadores booleanos, de acordo com aqueles critérios definidos, nós, e de acordo também com os descritores, encontramos 344 artigos. Foram excluídos pelos limitadores e pela data idioma 176. Foram então a análise do teste de relevância 1, 168 artigos. Após a avaliação deste teste de relevância 1, foram excluídos 163. Estudos para avaliação de relevância 2 foram 5. Nestes, excluímos ainda 3. Foram submetidos à avaliação da qualidade metodológica, 2 estudos, e que foram incluídos nesta revisão sistemática. Temos aqui, dos 5 estudos submetidos ao teste de relevância 2, em que se aceitou pela questão 4 e pela questão 1, que, portanto, que não foram incluídos os outros 3 estudos. Foram então incluídos o estudo de Schaffer e o estudo Eto e o estudo de Girapet. Este estudo de Schaffer comparou as leituras da temperatura corporal axilar e as provenientes de sensor cutâneo em vários locais. É desta forma um estudo inovador, revela preocupações com a rotatividade e a localização do sensor, dada a redução, a reduzida área corporal disponível no recém-nascido pré-termo, mas também as preocupações com a integridade da pele e com consequente estabilidade do recém-nascido pré-termo. Estes autores afirmam que os valores obtidos pelas leituras provenientes dos sensores cutâneos nos diferentes locais, na axila, no quadrante superior direito do abdômen e flanco esquerdo ao nível do umbigo, não apresentam diferenças estatisticamente significativas quando comparadas com a leitura proveniente de um termómetro digital colocado na axila. Esta opinião é coincidente com a do estudo de Girapet. Neste estudo de Girapet, ficou demonstrado que para 2 grupos de recém-nascidos de diferentes idades estacionais, portanto foram comparados 52 recém-nascidos pré-termo e 57 recém-nascidos de termo, que quando mantidos num ambiente controlado e respeitando os tempos de avaliação da temperatura, não existem diferenças significativas entre as temperaturas médias estabilizadas, quer nas regiões retal, axilar e abdominal. Apesar dos gradientes entre as temperaturas retal e abdominal serem entre 0,3 e 0,2 para recém-nascidos pré-termo e recém-nascidos de termo, respectivamente, as diferenças registadas entre as temperaturas axilar e retal não são significativas. Tal como em outros estudos, concluímos que os valores da temperatura axilar possuíam uma boa correlação
com os valores de temperatura retal e as temperaturas obtidas e o seu gradiente em diferentes locais, portanto no maxilar, no abdominal e no retal. Eram mais baixas e variavam menos em recém-nascidos pré-termo, o que indicava um menor gradiente da temperatura central devido à sua menor quantidade de gordura cutânea e, consequentemente, um menor isolamento térmico. Verifica-se a existência de correlação positiva significativa entre a temperatura ambiental e a temperatura axilar e abdominal, e a ausência de correlação relativamente à temperatura retal nos dois grupos. Estes dados sugerem que a temperatura ambiente influencia significativamente as leituras obtidas das temperaturas da superfície. Foi no grupo dos recém-nascidos pré-termo que se registrou a necessidade de menor tempo de colocação, quer para a temperatura axilar, quer para a temperatura da pele abdominal, sendo esta a registrar o menor tempo de colocação. Diferenças significativas nos diferentes locais entre grupos foram também registadas para a temperatura axilar e abdominal. Facto este que está relacionado com o tempo necessário. Desculpa. Peço imensa desculpa. Portanto, tempo necessário para que o calor fosse acumulado, quer na axila, pela manutenção firme do braço contra o tórax, quer por debaixo da fita adesiva transparente que fixou o sensor cutâneo à pele abdominal. Assim, constatamos que a temperatura da superfície da pele é alterada em função do modo como o sensor é fixado à pele e que o uso da fita adesiva transparente resulta em valores de temperatura abdominais mais baixos em relação ao uso de almofadas adesivas de espuma refletora, opinião também partilhada por outros autores. Em termos de conclusão, e em resposta à nossa questão de investigação, consideramos a pertinência deste estudo, emergiram resultados que têm implicação para a prática dos cuidados, nomeadamente a sua contribuição para a monitorização e controle sistemático da temperatura no recém-nascido pré-termo por via do sensor cutâneo abdominal, pois que ele é tão fiável quanto a avaliada por via axilar. Contudo, por isso estão reunidas condições para utilizar em preferência o sensor cutâneo, pois que a colocação do termómetro axilar provoca em algumas situações agitação e mesmo dor, dado o seu tamanho, e a avaliação do sensor cutâneo promove mais bem-estar e a própria organização do recém-nascido, bem como em relação ao risco da perda da integridade da pele. É necessário então um grande cuidado na rotação dos locais, na própria fixação dos sensores, dada a fragilidade da pele, sem comprometer, contudo, a fiabilidade dos valores da temperatura. Esta é as referências bibliográficas por ordem alfabética. Concluímos a nossa apresentação e o nosso muito obrigada pela atenção.